Bom dia. Ele é presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, mas é mais conhecido do grande público por ter administrado Bahia por mais de 15 anos. E esse amor ao time e a relação com as diretorias posteriores lhe renderam muita dor de cabeça. O meu convidado de hoje, do Entrevista Coletiva, é Paulo Maracajá. Bom dia, Paulo. Bom dia. A Prefeitura de Salvador, nesses 8 anos de gestão de João Henrique, lhe deu muita dor de cabeça? A mim só não. Aos outros 6 conselheiros que nós temos no tribunal. Porque o prefeito João Henrique, pela primeira vez, nós tivemos em Salvador um prefeito com conta rejeitada pelo tribunal. A conta de 2009 foi rejeitada, a conta de 2010 foi rejeitada e agora estamos com a de 2011, que está na mão do conselheiro Zé Alfredo e vai ser julgada ou em final de novembro ou princípio de dezembro. Então, nos deu muita dor de cabeça. Sim. Agora, como é que você vê o fato, por exemplo, das contas não terem sido analisadas, essas especificamente, até agora pela Câmara? Olha, eu vou falar, embora estou falando como cidadão, vamos colocar assim. Cabe à Câmara de Salvador julgar as contas do prefeito, porque nós demos o parecer técnico. Aí a Câmara julga se está de acordo com o nosso parecer técnico ou não. Eu aí estou falando como cidadão. Eu acho errado ir para a Câmara, porque se o tribunal disse que não estão corretas as contas, elas têm que ser rejeitadas. Mas a legislação manda, como a legislação manda, tem que ir para a Câmara. Naturalmente, o que aconteceu foi o seguinte: em 2009, o prefeito conseguiu uma liminar para sustar o julgamento na Câmara. Já de 2010, ele não entrou com liminar. As duas agora estão na Câmara. Eu li nos jornais, nos últimos dias, de que até o fim de novembro a Câmara de Vereadores vai julgar as duas contas. Eu acho que isso faz bem, porque afinal de contas, o povo, vocês estão vendo agora, o Supremo Tribunal Federal julgando, o povo acompanha, o povo quer saber de resultado. Eu acho que a Câmara de Salvador deve ter o bom senso de julgar o mais rápido possível. Agora, falando de uma forma mais geral, né? O julgamento da Câmara não especificamente a Câmara de Salvador, é um julgamento político. Você disse que discorda, que apesar de ser lei, quer dizer, você como cidadão acha que deveria se ter apenas o parecer técnico. Esse julgamento político, em cidades talvez menores, em que o prefeito tem uma força grande na Câmara, força de todos os tipos, muitas vezes não tão idônea assim, não pode ser um julgamento equivocado? Acho sim, você tem toda a razão. Inclusive, nós temos 417 municípios, 417 prefeitos e 417 presidentes de câmaras. E as contas dos prefeitos são julgadas nessas câmaras. Claro que se nós rejeitamos aqui e eles têm muita influência com a Câmara, ele vai aprovar. Ele vai aprovar. É uma das coisas erradas que eu tenho. Acho que a legislação brasileira tem que mudar disso aí. Já, por exemplo, o julgamento de Câmara não tem recurso. Por exemplo, se nós rejeitarmos a Câmara de Salvador, não é o caso, mas rejeitar, ele não tem para onde recorrer. Ou seja, vale só o julgamento técnico, só o julgamento, né? Do tribunal. Agora não. Quando é a prefeitura, a Câmara tem esse direito. Está na legislação. Muita gente quer mudar, mas até hoje não conseguiu mudar. Agora, quais os principais motivos de rejeição de contas aqui na Bahia? Primeiro, o que eu acho é o seguinte: a pessoa, quando se elege vereador, quando se elege prefeito, às vezes não se preparou para o cargo. Não estudou para ser vereador, não estudou para ser prefeito. Ganhou pelo voto, porque o voto é a coisa mais linda e mais legítima que tem, é o voto, e não a nomeação. Agora, eu acho que a pessoa, quando ganha a eleição, tem que estudar, tem que verificar a legislação, tem que aprender. Você vê, por exemplo, que ontem, no Hotel Vila Galé, aqui perto em Guarajuba, o prefeito Luiz Caetano fez um encontro com a maioria dos prefeitos da Bahia para dizer mais ou menos o que é que eles pretendem fazer para as futuras gestões, inclusive mudar a legislação, porque os prefeitos também estão apertados por dinheiro, que o governo federal está repassando pouco dinheiro e cada vez mais o governo federal poda as prefeituras. E nós, no Tribunal de Contas, aquilo que eu lhe falava há pouco, vamos no dia 30 de novembro, das 9 da manhã às 6 da noite, fazemos no Centro de Convenções do Iemanjá um encontro com todos os gestores eleitos, prefeitos e presidentes de Câmara, para ensinar o beabá, o que é que deve fazer. Nós vamos ter 6 palestrantes. Inclusive, o doutor Wellington Lima, do Ministério Público, vai estar presente também,
quando nós queremos ensinar a esses gestores o que é que eles têm que aprender. E vamos distribuir nesse dia diversas resoluções a todos os participantes para que eles leiam e aprendam. Agora, o público leigo, de uma forma geral, quando vê uma rejeição de contas, acha que o prefeito roubou. Então, pelo que você está dizendo, não é, na maior parte das vezes, pelo menos, não é isso que acontece. É um desconhecimento mesmo de como agir com as determinações da lei. Olha, eu tenho muito cuidado, Silvana, de dizer, fulano roubou. Você tem que ter prova para dizer que a pessoa roubou. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem que, na educação, tem que pelo menos se gastar 25%. Se o prefeito gastar 24,99%, a conta é rejeitada. Isso não quer dizer que ele roubou. A saúde tem que gastar no mínimo 15%. Se gastar 14 fração, vai rejeitada. O Fundeb tem que gastar 60% no mínimo. Se gastar menos que ele, vai ser rejeitada. Por exemplo, licitações fracionadas, abertura de crédito adicionais, sem autorização legislativa. Tudo isso é motivo de rejeição de conta. Agora, o prefeito roubou? Não. Ele tem que provar que o prefeito roubou, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Vocês dão uma sinalização no relatório, no parecer, quando há uma sugestão de uma prática fora da lei? Quando nós notamos uma coisa, vamos dizer, muito vultosa, uma coisa que nós achamos que está errada, nós fazemos uma representação ao Ministério Público Estadual, para ele apurar, ele verificar como é. E o Ministério Público tem sido algo muito eficiente. Também mandamos para o Ministério Público Federal e, às vezes, poucas vezes, a Polícia Federal, porque nós achamos que tem que ter uma apuração maior. Afinal de contas, nós temos que punir as pessoas que fizeram a coisa de má fé. E você também tem que ter o princípio da boa fé. Claro. Já, a necessidade de obras de infraestrutura e a lei de responsabilidade fiscal. Será mesmo que as prefeituras podem cumpri-la? O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Paulo Maracajá. Paulo, nós vamos direto à pergunta do repórter Cristiano Gobi. Bom dia. O senhor acredita ser possível para uma cidade do tamanho de Salvador, com uma arrecadação relativamente baixa, fazer todos os investimentos em infraestrutura necessários sem infringir as leis de responsabilidade fiscal? Olha, realmente Salvador tem muita obra para ser feita. E não tem o dinheiro para fazer tudo. Agora, tem que, pelo menos, um pouco do dinheiro que tem, gastar bem. E também uma coisa que o prefeito João Henrique receba isso de minha parte como um desabafo de cidadão. Não se pode ter de IPTU vencido 120 milhões e arrecadar 18. Não pode. Você sabe que você tem IPTU para receber, não é justo que você pague, eu pague, o Câmara pague, o jornalista que me perguntou pague, e outras pessoas não paguem, somente 10% paga IPTU. Então tem que cobrar os impostos municipais, o ISS, os outros que tem. Tem que ser cobrados, a Procuradoria tem que ser dura para cobrar, porque eu sei que o dinheiro é pouco, e as obras são muito a fazer agora. Pelo menos o pouco dinheiro que tem, que o gaste bem e cobre. E nas prefeituras do interior, isso acontece? Você acredita que elas também são capazes de seguir bem as leis de responsabilidade fiscal, apesar da necessidade de infraestrutura? Olha, tem alguns prefeitos que são muito organizados. Tem alguns prefeitos que botam bons contadores, bons controladores e seguem tudo direitinho. Eu tomei um susto quando eu assumi, porque tinha muita conta rejeitada. E eu comecei a olhar, vi que a maior parte é desconhecimento da lei. Então, se o pessoal... Outro dia foi um prefeito, Teixeira de Freitas, lá me visitar no tribunal. O que é que eu devo fazer para fazer uma boa gestão? Contrate um bom contador. Se intere bem como é que vai fazer a coisa, para não fazer coisa errada. Então, esse pessoal todo que está nos escutando, o que tem que fazer, que é prefeito de Câmara, aprenda. Veja como é a legislação para gastar o dinheiro certo, para gastar o dinheiro bem e para aplicar de maneira que a população fique satisfeita
com agente político que está trabalhando pelo município. Você falou aí dos nossos telespectadores. E como é que o cidadão comum pode acompanhar a evolução das contas da prefeitura da cidade dele? Se foi aprovada, reprovada, os motivos, é possível? Pode. Nós temos aberto. Nós temos, inclusive, uma ouvidoria que tem o doutor Francisco Sena e mais 4 funcionários à disposição para explicar tudo. A própria na Câmara de Vereadores, as contas ficam colocadas à disposição durante um certo tempo, que a pessoa pode verificar. Pode ir no tribunal também olhar. Nós temos, inclusive, total abertura. Essa nova lei que apareceu aí, muito sábia, do acesso à informação, nós damos acesso a todo mundo. Todo mundo que quiser pode saber. Agora, Paulo, você vem falando que, de uma forma geral, as contas são rejeitadas por falta de informação. Mas teve algum caso escabroso nesses mais de 20 anos quase, né, que você atua no Tribunal de Contas? 18 anos. Teve algum caso escabroso aqui na Bahia? Já vi alguns, mas por uma questão de ética, não vou dizer, mas já vi alguns escabrosos demais. Por exemplo, certos municípios que têm uma arrecadação ínfima gastar 5 milhões de carnaval. Eu já vi município que recebe isso e gastar 4 milhões em São João. Tem muita gente. E não gasta, então, em saúde e educação, não é possível? Teve conta rejeitada. Tem gente, por exemplo, que contrata 5 mil funcionários, um exemplo, quando ele só podia contratar 1.000. Depois ele infringe a lei do pessoal, porque só pode gastar 54% com o pessoal. Aí ele gasta 60% com o pessoal, tem conta rejeitada. Agora, quais são as consequências de rejeição de contas? Bem, a rejeição de conta, primeiro, o Ministério Público, quando vai examinar, se verificar que o prefeito, vamos dizer, meteu a mão, vai em cima dele e vai pedir o ressarcimento do dinheiro, do dinheiro público. Se verificar que ele não meteu a mão, que ele errou, ele está sendo punido e via a lei da ficha limpa, que a pessoa que tiver a conta rejeitada e que, se for provado que isso foi feito com dolo, a pessoa não pode mais ser candidata durante 8 anos. Mas e para a cidade? A cidade se prejudica quando ela tem as contas rejeitadas, quando a prefeitura tem as contas rejeitadas? Há algum bloqueio de empréstimos, alguma coisa do tipo? Sim, tem alguns órgãos, inclusive de bancos internacionais, que quando tem conta rejeitada não quer saber de emprestar mais. Por exemplo, aqui mesmo na nossa Bahia, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, são rigorosos. Prefeito com conta rejeitada não liberam dinheiro. Ou seja, a cidade acaba sendo prejudicada também. Prejudicada, exatamente. Em instantes, a relação com Bahia e as dores de cabeça pelo prestígio que tem no time do coração. O Entrevista Coletiva volta em instantes.